dia, pessoal. Tem uma coisa só que eu notei no primeiro vídeo que eu precisava comentar, eu tô inconformado. Fizeram um login de SSH usando root ali. Sem senha ainda por cima. Gente, não faz isso não, tá? Sempre SSH, um usuário sem privilégio, e aí depois vocês fazem sudo, tá? Bom, eu vim aqui falar sobre o PHP 7. Eu tinha uma estratégia, eu gostaria de expor para vocês, espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada, eu precisava falar quem sou eu, né? Quem é o Guilherme Blanco? Guilherme Blanco é um cara que adora bater fotos de Ariel de selfie. Mas na realidade eu sou um cara um pouco distinto. Eu tenho Twitter, contribuo PHP, Symfony, Zen Framework, Doctrine, o que vocês conseguirem imaginar no ecossistema de PHP, eu devo ter pelo menos uma contribuição. E falando sobre o PHP, a linguagem tem evoluído significativamente, ao ponto de que no ano passado nós tivemos um lançamento de uma versão nova, como provavelmente alguns de vocês já deram uma leve pesquisada, principalmente pela questão do impacto de performance que ela teve, onde foi possível atingir algo em torno de 100 a 200% de melhoria de performance e, ao mesmo tempo, 100% de economia de consumo de memória. Tanto é que o Badu, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada ao redor, eles lançaram um artigo, se não me engano, no começo dessa semana, onde eles explicam a migração deles de PHP 4 para PHP 7. E eles detalham que, se não me engano, o dinheiro que eles conseguiram guardar, que eles economizaram com essa transição, foi mais de $1 milhão. Então, é algo significativo, vale a pena dar uma investida, mas eu não estou aqui para falar do Badu, também não estou aqui para ficar mostrando gráfico para vocês e ficar apontando, que nem tonto. A gente veio aqui para passar uma agenda, e essa agenda, eu gostaria de dividir ela em 3 tópicos. O primeiro, quais são as mudanças para o usuário, quais são as mudanças internas e o que a gente pode esperar das próximas versões do PHP. Os 3 assuntos são bem extensos e eu tenho um tempo extremamente limitado. Então, eu vou dar um gás, principalmente na parte do usuário, que não é uma parte tão interessante. Eu sei que é a parte que vocês mais usam, mas não é a mais interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, na parte da mudança dos usuários, nós temos todas as quebras de compatibilidade que aconteceram, os novos operadores, todos os erros e exceções, o que eles chamam de Scalar Type Hint, ou indução de tipo escalar, Return Type Hint e classes anônimas. Além disso, tem mais de 23 outras melhorias, inclusive palavras-chave semi-reservadas, e generators, que possibilitou agora ao PHP 7 ter algo similar a coroutinas do Go, por exemplo. Mas, infelizmente, eu tirei os slides essa manhã, porque eu gostaria de expor um pouco mais o lado de internals, de o que mudou internamente, para vocês terem uma noção da onde veio o ganho de performance. Tá? Então, referente às quebras de compatibilidade, na realidade, eu gostaria de fazer um public bash aqui, eu gostaria de aloprar alguém que use a primeira tag. Tem alguém? Pode levantar a mão. Agora ninguém levanta, né? Tá. Por acaso alguém usa a terceira também? Pois é. Esses 3 esquemas de tags, que é o short open tag, a syntax short para echo e script language PHP, elas foram depreciadas e elas não funcionam mais. Junto com elas entraram outras 3 em que elas são as mais importantes e são as realmente utilizadas. É a short open tags, perdão. Eu fiz um equívoco no primeiro, era OS tags. Então, short open tags foi mantido, echo também a segunda mantida, e a tag PHP, por favor, utilizem só a terceira se possível e só a segunda nos seus templates. Tá? Bom, com essa depreciação, a gente já tem uma certa quebra de compatibilidade. Por exemplo, o MediaWiki, que adorava usar ASP tags, eles tiveram um certo trabalho para conseguir migrar de um lado para o outro. Mas esse talvez não tenha sido um dos pontos de uma maior quebra de compatibilidade, mas sim construtores do PHP 4.
Por quê? Muitas pessoas simplesmente migraram do PHP 4 para o PHP 5 com mudanças mínimas e mantiveram, porque o PHP 5 ainda funciona se você fizer uma declaração de var, assim como o PHP 7, mas o construtor deixa de ser chamado. Então, por exemplo, quando você fazia no PHP 4, você chamava post new post, ele agora no PHP 7, ele vai fazer a seguinte concepção: se eu não tenho um método construct, mas eu tenho um método que é mapeado com o mesmo nome da classe, não importa, ela é case sensitive, ou seja, maiúsculo, minúsculo, não faz diferença nenhuma, eu vou simplesmente considerar como construtor se e somente se ela não estiver em nenhum namespace. Então, por exemplo, no primeiro trecho de código, ele vai chamar o construtor tranquilamente. Já no segundo, não vai chamar o construtor. Eu acho que eu botei a coisa muito embaixo, estou vendo uma galera assim. Bom, ou seja, a mudança do PHP 4, na realidade, ela vai se manter numa chamada para quem migrou o código do PHP 4 para o PHP 5 para o PHP 7, porque o namespace só foram introduzidos no PHP 5.3. Então, existe essa possibilidade de migração, isso não é necessariamente uma quebra de compatibilidade. Mas, a partir do momento que houver uma migração para namespace, claro que haverá uma quebra de compatibilidade. Bom, uma outra mudança que teve na parte de quebra de compatibilidade são as novas combinações de operadores para fazer chamadas de função ou acesso à propriedade e tudo mais que antes não eram suportadas. Tá? E isso tudo é englobado dentro de um contexto chamado Uniform Variable Syntax. Existiram mudanças internas, que eu vou mostrar mais para frente, em que possibilitaram a inclusão desses novos tipos de, por exemplo, chamar um método que gera uma classe, que retorna uma classe na forma de string, e que você consiga chamar um método estático. Ou você consegue, através de um objeto e o nome do método, ou fazer um acesso de um array, chamando uma propriedade, ou retorno de uma chamada a uma closure, que retorna um array que você acessa, que é uma outra closure que você consegue chamar uma outra mensagem. Coisas desse tipo que foram disponibilizadas a partir do PHP 7. Mas, ao mesmo tempo que essas mudanças internas possibilitaram essas novas combinações de operadores, elas quebraram alguns operadores. Então, por exemplo, a expressão quando você tem $, alguém aqui faz isso? Na realidade, eu tenho uma pergunta. Pode levantar a mão, porque isso não é suportado na HHVM, só para vocês saberem, tá? Variáveis não são suportados. Na realidade, o motivo de não funcionar na HHVM é porque ele não consegue fazer contextualização em tempo de execução e simplesmente não funcionam. Então, evite ao máximo, tá? E ela tinha um determinado contextualização, interpretação no PHP 5 e ela mudou a interpretação para o PHP 7. E a mesma coisa é válida quando você faz uma tentativa de acesso de array, que ele considerava no PHP 5 como, eu vou contextualizar isso no nome de uma propriedade, e agora, na realidade, ele contextualiza as duas primeiras partes. Ou seja, nada mais foi do que uma modificação de precedência de operadores. Tá? Então, a precedência de operadores, na realidade, sempre vai da esquerda para a direita, e não mais da direita para a esquerda. Faz algum sentido isso? Perfeito. Tiveram outras quebras de compatibilidade, e alguns de vocês podem nem ter uma noção, mas, por exemplo, server APIs, conexões com web servers. Alguém sabia que existia um web server chamado Tux? Alguém sabia que existia um web server chamado Owl Server? Pois é. Eles simplesmente removeram todas as server APIs que não foram mexidas nos últimos 10 anos. Pois é. Então, é o que a gente diz em inglês, so long, suckers. Mas, ao mesmo tempo, também, algumas extensões elas foram movidas para PECL, como EREG, SQL Server, MySQL e a Sybase-ACT. Então, essas extensões elas estão disponíveis, caso você tenha uma necessidade específica de instalar através da PECL, elas não mais são built-in dentro do core do PHP. Elas foram movidas para fora, então, numa instalação padrão, você já não tem mais a possibilidade de utilizá-las. Vocês vão ser obrigados a mandar uns PECL install
MS SQL. E aí vocês se ferram para fazer a conexão com o SQL Server depois. Ah, não, agora o SQL Server roda em Linux. Eu não posso fazer bash, tem a Microsoft aqui, gente. Bom, essas são as quebras de compatibilidade. Claro, nem tudo são flores. Existem outras quebras de compatibilidade menos relevantes, mas, basicamente, a mudança entre os operadores, a precedência de operadores, já é uma mudança significativa que faz com que vários sites precisassem mexer no seu próprio código. Tal como, inclusive, o Symfony teve que mudar trechos do seu código interno, porque simplesmente o Symfony não rodava, inclusive na versão 2. Tanto é que a release da versão 2.5 foi uma quebra de compatibilidade, eles tiveram que quebrar a compatibilidade para se tornar compatíveis com o PHP 7. Tá? Bom, finalizado quebra de compatibilidade, novos operadores. São 4 novos operadores: null, coalesce operator, spaceship operator, group use e Unicode escape syntax. Para null coalesce operator, a gente tinha o costume de fazer algo parecido com isso. A gente recebia um parâmetro de get, a gente considerava, senão a gente adotava um valor padrão, certo? Ou as pessoas mais puristas falam assim, mas e caso esse get não for, esse page não for passado através do require string? Você vai ter um warning. Perfeito, então você vai lá e escreve um código parecido com isso. Se alguém me conhece, pelo menos a PHP Experience 2014, quando eu vim aqui e falei sobre Object Calisthenics, sabe que eu não uso else. Não existe else para mim. Isso é uma falha da linguagem. Então, eu escreveria algo parecido com isso. Mas todo esse trecho de código, agora, com o null coalesce operator, foi abstraído e set. Ou seja, ele faz uma checagem se aquele valor existe ou não. Então, basicamente, a gente está migrando de um operador ternário para 2 pontos de interrogação. Só para você ter certeza. Um você faz e o outro você tem certeza. Tá? Operação de comparação combinado. Ou Star Wars, para mim. Battleship. Bom, basicamente, é uma série de combinações onde você consegue maior ou menor que, e aí ele faz uma contextualização retornando 0, caso eles sejam iguais, 1, caso o operador do lado esquerdo seja maior do que o operador do lado direito, ou menos 1, caso o operador do lado esquerdo seja menor do que o operador do lado direito. A mesma coisa acontece para floats, strings e tudo mais. Eu deixei mais como referência para quem no futuro for pegar os slides, que eu vou disponibilizar aí no SlideShare. Vou publicar no Join-in. Se alguém tivesse me falado a URL, eu teria posto aqui. Desculpa, gente. Bom, Group Use. Eu votei contra isso, porque eu acho que não, na realidade, existia um erro que infelizmente, eu esqueci de mencionar na época, quando estava sendo discutido dentro da lista internals. Use, você tem a possibilidade de fazer uma chamada de classe por linha. Você faz um import, entre aspas, de uma classe por linha. E o Márcio Almada fez essa sugestão de simplesmente ter a possibilidade de você definir várias classes dentro de um mesmo contexto de namespace. O único problema, e o porquê eu fui contra, é que simplesmente você fazer namespaces dentro de namespaces é algo que faria um sentido, mas não foi abordado. Então, simplesmente isso não é possibilitado. Na época, eu simplesmente votei contra e eu nunca expliquei o motivo, mas esse era o motivo. E para Group User, eu não vejo muita vantagem, porque, querendo ou não, você acaba escrevendo mais linhas do que se você tivesse feito. Eu teria escrito 1, 2, 3 linhas, e eu tenho mais 2. Então, eu não vejo muita relevância nisso. Bom, além disso, novos operadores. Unicode Syntax. A gente, finalmente, ao invés de a gente aprender todos os códigos de Unicode de cabeça para poder fazer coraçãozinho e mandar para a galera, você tem a possibilidade de lembrar o código, simplesmente, em Unicode. Ao invés de vocês saberem, na tabela Unicode, escaparem e fazer uma certa gambiarra para conseguir obter o nosso caractere de coraçãozinho, simplesmente no PHP 7 você prefixa com barra invertida U e o número do Unicode referente àquele caractere. Faz sentido? Perfeitamente. Erros e exceções. Bom,
Uma outra mudança interna que foi muito interessante foi a possibilidade de fazer com que todos os erros se tornassem exceções. E, basicamente, o usuário pode, então, capturar qualquer chamada que possa gerar algum erro fatal, inclusive erro de parsing. Então, a maioria dos erros eles foram reclassificados de irrecoverable para exceptions. Assim como erros de eScript, eles foram reclassificados para warning e notice. Erros fatais, então, eles fazem parte de um conjunto de classes que eram de error. Assim como erros de análise sintática, eles fazem parte de uma classe chamada parse error. E, basicamente, ambos erros de exception foi criada uma interface superior chamada throwable. Por quê? Eu quero capturar tanto erro quanto exceção. Qual é a possibilidade que eu teria? Você criar 2 blocos de try-catch? Não, está errado. Então, eles criaram essa interface mais com uma possibilidade de poder capturar tantos erros quanto exceções e poder lidar isso de uma forma mais elegante dentro do seu código. Então, basicamente, a estrutura de dados que foram criadas, a estrutura de classes que foram criadas é mais ou menos essa. A gente tem uma interface chamada throwable, e aí eu tenho 2 classes que implementam a interface, e aí eu tenho erros classificados, esses são as novas classes que foram incorporadas. Erro de asserção foi uma nova funcionalidade incluída, parte das 23 novas funcionalidades do usuário. Erro de expressões aritméticas, tais como divisão por zero. Você tem erro de tipagem, que isso foi introduzido no PHP 7, eu vou comentar daqui a pouco. E erro de parsing, quando você simplesmente esqueceu um ponto e vírgula, coisas desse tipo. Tá? Então, basicamente, qual a possibilidade que nós temos para erros de exceções? Eu poderia escrever um código, está um pouquinho grande, mas onde eu consigo fazer uma chamada de uma classe que eu simplesmente nunca declarei ela, e capturo exceção, error e throwable. E como, no caso, isso geraria um erro, no caso do PHP 5, geraria um erro fatal falando que a classe foo não foi encontrada. Mas, no PHP 7, agora são exceções e do tipo error. Perdão, erro. Um erro, não é uma exceção, é um erro. É um throwable. Então, isso falha e é capturado logo em seguida pelo catch de error. Então, ele vai escrever que eu sou um erro e a classe foo não foi encontrada. Isso possibilitaria que a gente, a partir de então, lidasse com situações de autoloading, coisa que não era possível anteriormente. Tá? Bom, indução de tipo escalar. A gente tem 2 formas distintas, weak mode e strict. O que vocês têm hoje é weak mode, basicamente. Ele faz a conversão, ele vai continuar fazendo uma conversão, meio um typecast, mas se vocês quiserem ativar o strict, vocês fazem um declare strict types 1. E a indução de tipo escalar, na realidade, ela tem a possibilidade de fazer algumas conversões e não tem a possibilidade de fazer outras. Por exemplo, é impossível você tentar converter um objeto para um inteiro. E existem algumas conversões que elas têm algumas exceções. Por exemplo, quando você tiver inteiros de ponto flutuante e você tentar fazer uma conversão para inteiro, ela só será disponível se ela for entre os valores mínimos de inteiro e os valores máximos de inteiros. Senão, ela será descartada e você vai ter, por exemplo, mais infinito ou menos infinito, no caso. Você só consegue processar uma string para um inteiro ou para um float se ela for uma string puramente numérica. Se você tiver uma string contendo banana, ele não vai conseguir mais converter. Tá? A mesma coisa acontece no caso de você tentar converter um objeto para string. Ele só vai ser possível se você tiver um método implementado toString. Perfeitamente? E indução de tipo escalar basicamente funciona da seguinte forma. Você consegue declarar como parâmetro de funções um tipo escalar e você consegue fazer uma chamada. Como eu declarei que eu quero uma tipagem forte, passando uma string, ele vai me dar algo operacional. E no caso de você fazer uma chamada passando, por exemplo, um valor inteiro, você vai ter um erro, uma exceção de erro, do tipo type error, falando que o argumento 1 passado tem que ser do tipo string e que foi passado um valor inteiro. Faz sentido? Perfeito.
Além disso, a gente tem a declaração do tipo de retorno. Então, você consegue fazer user interface, eu falo que toda vez que eu vou buscar o criador de um blog post, eu tô retornando um objeto do tipo user interface. Então, se eu fizer algo do tipo retornar uma string, ele simplesmente vai me dar um type error, falando que o valor de retorno de getAuthor tem que ser uma instância de user interface, que na realidade ele está retornando string. Em resumo, se vocês codam direitinho, eu deixaria strict types ligado para sempre. Tá. Além disso, classes anônimas. Toda vez que você queria fazer alguma coisa que era muito simples, você era obrigado a ir lá num outro arquivo, escrever um outro arquivo, e só então você voltar e poder consumir. Mas no caso de você ter uma aplicação bem simples, você simplesmente, agora você tem a possibilidade de escrever uma classe anônima. Você simplesmente escreve uma nova classe que implementa uma interface, e nesse caso você consegue fazer a implementação dos seus métodos, usar traits como se fosse uma classe normal. A única diferença é que você não precisa escrever num outro arquivo e fazer a chamada. Espero que vocês escrevam a classe no outro arquivo. Um arquivo, uma classe, tá? Palavras-chave semi-reservadas. Basicamente, é uma lista enorme de que elas são semi. Por quê? Antigamente, era impossível você ter um continue como uma constante. Você não conseguia escrever, ele ia achar que você estava fazendo continue de um loop, por exemplo. Ou você jamais poderia ter um método em que você definisse not, and, ele simplesmente ele não funcionaria. Or, ele quebrava, ele falava que ele estava tentando achar um operador booleano numa chamada de método, ele quebrava. Então, basicamente, foi criadas as palavras-chave semi-reservadas, onde elas têm um determinado contexto em algumas situações e ela não tem contexto em outras. Faz sentido? Pronto. A parte que vocês poderiam consumir já está aí. As outras 23 vocês podem entrar no site php.net e ler. Vamos para a parte onde não está escrito. Mudanças internas. Primeira mudança. A AST, Árvore de Análise de Sintaxe Abstrata, ou Abstract Syntax Tree. Suporte completo a 64 bits. Ou seja, a partir de então, é possível abrir arquivos, fazer um file open de arquivos acima de 2 GB. Que tem gente que faz, certo? Não existe nenhuma outra linguagem, nenhuma outra ferramenta que possa fazer isso melhor do que o PHP. Bom, você consegue ter strings maiores do que em conteúdo do que 2 elevado a 31. Também não existem linguagens melhores do que isso, mas tudo bem. Bom, suporte inteiro de 64 bits, existe um novo gerenciamento de memória, ou seja, os evals são alocados na stack, a gente vai ver isso daqui a pouco. Os ref counts foram mudados, ou seja, eles são mais precisos. Espero que eu não tenha 2 minutos ainda. Tá escrito 2 minutos aqui. E existe uma nova implementação de segurança sobre threads. Basicamente, thread safety existia uma performance penalty de 20%, em torno de 20%, além de uma severa otimização de estrutura de dados. Então, primeiro assunto, AST. Vamos lá. A gente tem um scriptzinho simples, onde, geralmente, independente da versão, PHP 5, 4 e a 7, ela funciona através de um lex. Análise léxica é basicamente a mesma coisa que vocês têm de retorno quando vocês fazem token get all. Tá? E no PHP 5, isso já, logo após da análise léxica, você já tinha a análise sintática e a compilação que já gerava... ali embaixo está escrito return 1, tá? Desculpa, gente. Então, basicamente, no PHP 5 já fazia a parse e compile, e você gerava os opcodes, que isso era cacheado, e, a partir de então, o seu código era executado a partir de bytecodes, se você tivesse um opcache, APC, na época do PHP 5. Perfeitamente? Já no PHP 7, as coisas mudaram um pouco. Você tem o seu trecho de código, você tem a sua análise léxica, nada mudou. Mas, a partir de então, foi introduzido um novo passo, que é a análise sintática, onde você gera uma árvore daquele seu código. Então, basicamente, você tem esse trecho de código, você tem uma série de statements, onde você tem um assign e um echo. Então, um assign e um echo. Dentro do assign, você tem uma variável do seu lado esquerdo, que é do tipo A,
e você tem um valor, 42. A mesma coisa acontece na segunda linha, uma variável, tipo B, 24. E no echo, você tem um operador intermediário. Então, é criado um operador que a gente chama de infix. Então, infix, ele é gerado parcialmente, e aí você tem o A e o B, e você tem esse trecho de código. E só a partir da ST, você tem o processo de compilação. Existe uma mudança crucial quando você faz isso. Você tem a possibilidade de fazer otimizações quando você compila. Você pode reescrever a sua árvore. Então, se vocês quiserem ver como é que funciona isso daqui, existe uma extensão chamada PHP-AST, do Nick C. E se vocês quiserem ver isso daqui, vocês no PHP 7, vocês usam um PHP DBG. Menos P, se eu não me engano, é a flag que vocês têm que passar. Tá? Fez sentido? Perfeito? Tá bom? Otimização da estrutura de dados. Basicamente, 20% do tempo em que o PHP estava rodando, ele estava basicamente alocando memória. Por quê? Porque era uma merda. Eu não tenho outra palavra, uma palavra melhor para poder falar isso. Era uma merda. Então, no PHP 7, foi reduzido, primeiro, o número de alocações de memória. Em segundo, foi reduzido o consumo de memória. Além disso, no PHP 7 também foi reduzido o número de indireções, não indicações, está errado ali. Deve ser autocorrect, desculpa. Ainda bem que não mudou para nada mais pejorativo. Bom, o motor de execução, agora ele puxa para stack, e é como ele gerencia argumentos. Eu não vou falar sobre stack aqui, desculpa, gente. Mas as chamadas de funções foram basicamente refatoradas de começo a fim, e as variáveis do PHP agora elas são cacheadas de forma mais eficiente. E, finalmente, se não último, as strings agora elas são contabilizadas quantas referências ela tem. Então, quando a gente olha no PHP 5, a gente tem uma estrutura de dados do lado do C, basicamente parecida com isso. Você tem uma estrutura que representa um valor e uma variável, e dentro dessa variável você tem um valor que é um tipo nido, ou seja, só um desses vai valer em um determinado momento, onde você tem o seu valor real. Tá? Então, não vou ensinar C para vocês aqui, mas basicamente eu vou passar para o modo visual. Então, um Zeval pode ser basicamente abstraído para isso. Aqui embaixo está escrito créditos Nikita Popov. Tá? Ele fez esses slides de uma forma muito linda, eu tive que fazer um contour chups, assim, uns pedaços dela. Basicamente, se você tem um valor simples, você tem nulo, booleano, inteiro ou float, você simplesmente já injeta no valor, tipo nido, ele faz parte do próprio Zeval. Mas no caso de um objeto complexo, você tem um ponteiro para a estrutura complexa, tipo string, array e objeto. Então, quando você tem um código parecido com A, que é um array, você tem um ponteiro para um Zeval. Então, a variável A é um ponteiro para um Zeval, que tem um ponteiro para um tipo complexo, que é um array. E você tem uma referência de contagem de 1. Então, quando eu faço a segunda linha, faço B igual a A, a primeira coisa que acontece é o ref count incrementa para 2 e você tem um novo ponteiro de Zeval. Faz sentido? No PHP 7, a estrutura mudou um pouquinho. Não estou aqui para ensinar C para ninguém. Mas, basicamente, o Zeval mantém a estrutura, mas ela teve várias incorporações que são extremamente relevantes. Então, vamos voltar para o mesmo exemplo no PHP 5. A primeira coisa que foi mudada é ref count. Agora são baseados no valor complexo. Então, ele simplesmente saiu daqui e ele passou a fazer parte do valor complexo. Ou seja, essa mudança fez com que valores simples, booleano, nulo, inteiro e float, não fossem mais ref counted. Ou seja, quando você roda o coletor de garbage, ele simplesmente checa a quantidade de referências que tem. Se ele existe, ele não precisa limpar. Se tem mais do que uma, simplesmente é irrelevante, porque ele vai ter duas referências distintas, e não um ref count de 2. Mas, para tipos complexos, ele faz total sentido você saber quantos evals você tem. Então, com essa mudança de
de ref count, basicamente a gente livrou um determinado espaço aqui, juntamente com outras mudanças da parte de garbage collection que ficavam aqui no meio aqui. Então a gente tem essa estrutura. Só que, como você deixou de ter a contagem de referência para tipos simples, não mais é necessário que você tenha ponteiros para zivol. Então, o que acontece? Essa estrutura ela não precisa mais ser uma estrutura apontada, porque eu não tenho, se esse valor for um valor simples e esse for um valor simples, eu poderia simplesmente ter essa própria estrutura desse lado. E só para os tipos complexos que eu tenho um ref count que faz algum sentido para mim. Então, essa foi a mudança seguinte. Essa é a mudança chamada PHPNG. Eles fizeram isso. Faz sentido? Nessa brincadeira, então, nós estamos basicamente falando em que o PHP 5, você tinha um zval, ponteiro, que apontava para um zval, tinha uma referência, enquanto no PHP 7 você simplesmente tem aquele próprio valor. Ou seja, nesse caso, no PHP 5, nós temos uma alocação de memória, essa aqui, um nível de indireção, no total de 40 bytes. Beleza até então? No PHP 7, nós temos nenhuma outra alocação de memória, nenhuma outra indireção, no total de 16 bytes. Ou seja, isso para tipos simples. Para tipos complexos, ela mudou um pouquinho. Então, você tinha 2 níveis de indireção, duas alocações de memória da estrutura complexa e do zval em 40 bytes. Para o PHP 7, você tem, então, uma alocação de memória, um nível de indireção e 24 bytes. Vocês começaram a entender aonde vem a otimização de memória? Agora, imaginem que isso é usado para absolutamente tudo que vocês usam, inclusive hash table, onde no PHP, internamente, é usado para tudo, chamada de função, todas as variáveis declaradas, todas as propriedades declaradas dentro de um objeto, todos os consumos que você tem, tudo. Foi essa mudança que fez com que o consumo de memória caísse quase 100%. Então, no caso de objetos, qual foi a mudança brutal? A gente tinha um zval que apontava para um pool de objetos, que tinha o seu objeto real, a sua tabela de propriedade e cada um dos valores de cada uma das propriedades. No PHP 7, você tem o zval, que já tem o objeto real, com a tabela de propriedades e com os valores. Essa mudança, na realidade, faz com que a quantidade de alocações, o tamanho delas e a quantidade de indireções seja algo parecido com isso. No PHP 5 são 2 alocações mais uma por propriedade, enquanto no PHP 7 só existe uma. O tamanho é 96 bytes para o objeto, mais 40 bytes para cada uma das propriedades. Enquanto que no PHP 7 são 48 para o objeto, mais 16 por cada uma das propriedades. A quantidade de direções são 4. 1, 2, 3, 4. No PHP 7 é 1. Isso faz com que o seu CPU não tenha que ficar buscando dados na memória o tempo inteiro. Essa é a mudança da redução do consumo de CPU. Faz sentido? Perfeitamente. O que a gente pode esperar da próxima versão do PHP, então? Mais otimizações? Talvez, realmente. Mas o que eu espero é named parameters. Eu espero também que tenha visibilidade de classe. Atualmente, estou trabalhando nesse aqui, no RFC para esse aqui. Tá? Tipagem de propriedades. Tem 2 caras trabalhando, Phil Sturgeon e Joey Watkins. Já está em discussão, já. Eles estão consertando erros. Eu não posso falar essa palavra, porque, como estão me gravando, e esse vídeo vai ser disponibilizado, alguém vai me matar algum dia. E, finalmente, collections, ou seja, você lidar com estruturas específicas para o tipo de dados que você está e deixar de usar array. E estruturas genéricas. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.